Rio, né, Marcílio? Ó, considerada até o momento a maior operação das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, a mega operação contra o Comando Vermelho, que é realizada hoje no Morro do Alemão, deixou pelo menos 80 mortos. Claro que a gente vai atualizando vocês, entre eles 4 policiais e totaliza quase 100 presos. Mais de 90 fuzis foram apreendidos durante o trabalho da polícia, que comenta tudo que rolou hoje. Quem vai comentar tudo isso é o nosso Capitão Pimentel. Ele tá na linha aí? Hoje dia corrido aí pra você, hein, Pimentel? Seja bem-vindo. Estou aqui, Vilela. Obrigado pelo convite aí, viu, irmão? Vilela, há alguns anos eu te contei a história de um colega meu da polícia que prendeu os assassinos do dono do restaurante Rei do Bacalhau, né? Isso, isso. Policial, hoje um herói, cara, um amigo do peito aí, um camarada, ele morreu nessa operação hoje, o Marcos Vinícius, né? Ele já era Poxa, avô, há 2 meses ele teve uma netinha. caramba, velho. O Rio de Janeiro deve muito a ele, viu, cara? Ele prendeu muito bandido no Rio de Janeiro, esclareceu esse homicídio que foi o assassinato do dono do restaurante Rei do Bacalhau. E estava hoje, então, assim, é um dia para mim de tristeza. Logicamente, colegas do BOP também foram mortos também, 2 policiais do BOP que eu não conhecia, mas são camaradas também, mais um policial civil tinha 40 dias na Polícia Civil. Então não tem vitória, não, tá? É uma tragédia e isso é um dia triste para todos nós. Explica pra gente, a gente tá em São Paulo, tá tendo notícias, assim, dessa confusão toda. É muito difícil pra quem tá em São Paulo, né, Marcílio, Sim. entender como funciona esse embate, essa subida ao morro, esse combate ao tráfico. Como que... O Marcílio Vilela, o Complexo do Alemão é aquele complexo de favelas que reúne 14 favelas, mais ou menos de 190 mil a 200 mil habitantes, é maior que boa parte das cidades do Brasil, né? É uma cidade, né? Vamos bem falar. É o bunker do Comando Vermelho, que é a principal facção do Rio de Janeiro, a mais poderosa, a mais bem armada, a mais violenta. Anteontem, Vilela e Marcílio, o Comando Vermelho invadiu uma favela do Terceiro Comando, na Pavuna, o Morro da Quitanda. O Comando Vermelho fez uma senhora de 60 anos refém. Depois essa senhora foi assassinada, né? E também um morador da favela de 30 anos, que não tinha nenhuma relação com o tráfico, também foi assassinado. E essa operação hoje da polícia era para evitar que o Comando Vermelho continue fazendo essas maldades, né? Invadindo favelas, matando inocentes, né? E também, logicamente, para prender lideranças, o DOCA, que é a principal liderança do Comando Vermelho. Vilela, a primeira questão que eu preciso deixar claro para você é que eu estou lendo aqui os comentários de sociólogos, antropólogos e jornalistas, pessoas que nunca colocaram um pé numa favela. Pois é. Então, assim, faltou inteligência na operação policial. É. Vilela, eu já te expliquei uma vez, cara, Poxa, quando você tem o dado de inteligência, você sabe onde o bandido está escondido, onde está o paiol das armas, onde tem as rotas de fuga, né? Onde tem lá o bunker da liderança, do DOCA. Você tem que realizar uma ação para prender esses bandidos, né? E isso quando não é tem. feito. Isso não é- o Pimentel, isso não é feito de uma noite para outra. Isso tem estudo, tem todo uma preparação, né? Vilela, segundo o relato aqui dos delegados da Polícia Civil, foram 10 meses de preparação. O Caramba. que eu sei aqui, apurado aqui, é que boa parte dos alvos que foram presos, desses bandidos presos, a polícia tinha inclusive mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedido por juízes competentes, né? E também tinha foto dos bandidos. Então, tinha todo o dado de inteligência, sabe? Não faltou inteligência para nada, pelo amor de Deus. Agora é executar. Tem gente que acredita que é possível você prender 100 bandidos sem disparar nenhum tiro. Eu digo que são pessoas que sonham, né? Que são pessoas sonhadores, né? Infelizmente, a lógica do tráfico no Rio de Janeiro é ocupação territorial. E aí, Vilela, mais um pensamento que é, o que a polícia do Rio de Janeiro enfrenta não é uma lógica bandido com polícia, né? É uma abordagem diferente. A gente chama de conflito armado não internacional. É assim que a ONU chama um conflito armado dentro de um país, um conflito de longa duração, com territórios ocupados,
com intensidade média de violência de combate. Então, o que nós temos no Brasil hoje é um CANI, conflito armado não internacional, que é É. muito próximo a uma guerra civil. Não Até tem porque. nada a ver com a- polícia e bandido. E tem drone até, né? Cara, tem armamento pesado, tem drone, tem muito drone lançando bombas nos policiais. Isso é um fato. Eu já tinha falado contigo aí quando eu te visitei aí há meses aí, anos também. Isso é um fato novo no E, mundo. Isso e muda, aconteceu né? Muda a dinâmica, né, dos combates, né? Do enfrentamento. totalmente, cara, totalmente. A aproximação da força policial nesse complexo de favelas, que tem 9 milhões de metros quadrados, é gigantesco, né? A aproximação policial já é impossível sem que a polícia seja identificada pela facção. Então, aquela história romântica do bandido com fogos explodindo para avisar que a polícia chegou, isso acabou. Esquece. E são 12, 10 drones a 400 metros de altura, 1.200 pés, filmando em tempo real a aproximação da força policial. Então, vai ter confronto. A dúvida do brasileiro hoje é: vale a pena esse confronto, né? Eu tenho acompanhado aqui declarações de vários políticos de esquerda e, como eu disse, de acadêmicos, de sociólogos, né? Ah, essa é uma operação equivocada, é uma tragédia. Eu também acho que é uma tragédia. Mas qual é a opção do Brasil hoje? É manter essas áreas com as facções, né? Porque essa região não é mais do Brasil. O Brasil perdeu a soberania ali. Ali, as leis são as leis do tráfico, os impostos são os impostos do tráfico, né? Que o tráfico cobra imposto sobre qualquer atividade comercial, né? Ali, o direito de ir e vir é do tráfico, porque o tráfico espalhou centenas de barricadas e proíbe o acesso de Uber, proíbe o acesso de ambulância do SAMU, né? É um Estado dentro do Estado. Se for opção da sociedade brasileira que se mantenha isso, que seja dialogado, seja acordado e seja dito claramente: olha, a gente quer deixar os bandidos com o território mesmo e deixa para lá. Mas eu acredito que a população brasileira não queira isso, viu? E nem o É. morador da comunidade. Eu falei, Vilela, para você aí há 2 semanas de um debate que eu tive aí com moradores de comunidade. O morador disse para mim claramente, lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, durante um evento: Pimentel, nós odiamos a operação policial. A operação policial é tudo de ruim para a gente. Pior do que a operação policial é uma barricada do Comando Vermelho na porta da sua casa. Então, esse é o dilema do Brasil hoje. É. É o Esse é o dilema. ruim e o muito ruim, né? E pra, Exato. pra combater o péssimo, você tem que ir com o ruim, não tem jeito, né? Exato, exato. Agora, para quem conhece polícia, você vai entrevistar 1.000 policiais aí que você conhece, vários policiais, são policiais valorosos, que são caras de frente. Você vai perguntar aí para delegados do Garra, policiais do COI, do GAT, da Rota: é possível adentrar numa comunidade, num bunker da facção, onde tem 100 bandidos armados com fuzis e não tem enfrentamento? Todo mundo vai dizer que vai ter enfrentamento. É, Normalmente a liderança, ele tem uma equipe de guarda-costas, né? No caso o DOC. E ele está num bunker, normalmente o bunker dele é num subsolo, tá? É uma casa reforçada. E vai ter guerra, cara. E vai ter guerra. Sinceramente, eu não tenho a solução aqui. Se eu tivesse a solução para isso, eu já teria colocado a solução. Mas eu imagino que a sociedade tem que se mobilizar, cobrar do governo federal mais apoio ao governo do Rio de Janeiro. A operação de hoje seria diferente, Vilela, se a Polícia Militar tivesse os blindados da Marinha ofertados pelo governo federal. O governo federal, segundo o governador Cláudio Castro, sumiu. se nega a emprestar os blindados. Lembrando que, em outras épocas, a presidente Dilma Rousseff emprestou os blindados para o governador Sérgio Cabral, né? Em poucas horas, a Polícia Militar solicitou os blindados para invadir o Alemão e a Marinha do Brasil colocou lá as viaturas, porque a viatura da PM, o blindado Caveirão, ele não passa pela barricada. O policial tem que desembarcar. O Entendi. blindado da Marinha, ele é de lagarta, né? Ele é de esteira, ele passa em cima da barricada com uma facilidade imensa. Eu estava, antes aqui de entrar no ar contigo, eu estava vendo uma entrevista do ministro Lewandowski, da Justiça, Eu vi também. onde ele disse assim: é, a,
a responsabilidade é dos governadores. Ele falou isso com uma assertiva assim, sabe? Infelizmente, jornalistas despreparados na coletiva, ninguém conhece a Constituição Federal, nem o Lewandowski, que foi ministro do STF, nem os jornalistas, né? O artigo 144 é muito claro e bem diferente do que Lewandowski disse. Segurança pública é responsabilidade de todos, né? Não do governo do Estado. É do presidente da República, é do prefeito da cidade, é do cidadão, é do governo do Estado, né? É E, isso. Pimentel, quais são os números? Como que uma ação dessa, com a sua experiência do BOP, o que tem que fazer? Porque os caras estão com drone, estão com fuzil. A polícia vai preparada com o quê? Vai suporte aéreo? Vai como que funciona para combater isso? Porque os caras estão preparados. E quem é esse pessoal que faz o combate corpo a corpo com a polícia? Porque os chefões mesmo, eu vi muita gente fugindo também, né? Tem imagem de um pessoal fugindo. Os chefões normalmente são bunda moles, viu? É, Eles colocam os garotinhos novinhos para morrer no lugar deles, né? Isso, putz, infelizmente, essa garotada não percebeu isso ainda, né? Que o chefão, ele tá no bunker protegido, ele tá numa mansão, e quem morre é aquele garoto que entrou no tráfico, venerando esse bandido, né? Idolatrando esse bandido. É uma pena que é essa uma garotada pena. tenha essa dimensão. Mas existe uma regra no combate mundial, né? Que não tem nada a ver com polícia e bandido, tem a ver com infantaria. É quando você vai entrar num terreno ocupado, você tem que ter uma vantagem de 4-1, né? E outra, Pimentel, o inimigo, ele tá numa posição mais elevada também do terreno. Isso Ele faz está em vantagem diferença. de posição. Ele É, está em vantagem de posição. Então, numa lógica de infantaria, que não é a lógica da polícia, é a lógica de guerra, para você entrar no alemão sabendo que o alemão tem 1.000 bandidos armados, você deveria entrar com 4.000 homens, numa lógica de guerra, tá? Nenhuma polícia no mundo dispõe de 4.000 homens para você fazer assim, tá? é. A polícia militar tem 40.000 homens, ok, mas tem dezenas de milhares de homens em serviço de radiopatrulha que não podem ser retirados, tem policiais que estão de folga, de férias, né? Então a Polícia Militar conseguiu mobilizar hoje um efetivo gigantesco, 2.500 homens. Isso é muito efetivo. E ainda assim, com 2.500 homens, a polícia foi rechaçada, né? É, a informação que os policiais estão trazendo para mim é que eles enfrentaram mais ou menos em torno de 1.000 bandidos armados com fuzis hoje. Eu acho essa informação bem precisa, viu? Foram 90 e tantos fuzis apreendidos, né? Foram dezenas de bandidos presos. E aí, Vilela, deixar muito claro, teve mais bandido preso do que morto. Ou seja, quem colocou o fuzil no chão foi algemado e saiu. Essa Essa é a é, é, regra. é a regra. Inclusive, o 02 do DOCA foi preso, né? O 03 do DOCA foi preso. Estavam presos, né? Não foram mortos pela polícia. Quase todos os policiais estavam utilizando câmeras. Pode ser que surja denúncias nos próximos dias aí de chacina. Pode acontecer, são milhares de policiais do terreno confrontando, milhares de policiais nervosos em becos, em combates que um policial não vê o colega, ele está num beco combatendo, não está vendo o colega do lado. Pode ser que aconteça. Com tudo isso, o Brasil tem que entender esse fenômeno, porque esse fenômeno, eu te falei que ele era do Rio, agora ele também está avançando para Salvador, né? Ele também já chegou em Fortaleza, né? Tá em várias periferias do Brasil, sendo que Fortaleza, hoje, tem uma situação até um pouco pior que a do Rio. Moradores estão sendo expulsos de suas casas pelo Comando Vermelho, né? E a Polícia Militar de Fortaleza está lá indo no bairro oferecer segurança para o morador fazer a mudança. Não para o morador permanecer no bairro, para o morador fazer a mudança. É a sinalização de que o governador do Ceará aceitou a derrota. E, cara, não tem como a gente não tocar nesse assunto. Eu sei que nosso objetivo nunca é politizar o nosso debate, mas, meu amigo, há 5 dias o presidente Lula disse que a culpa disso é do viciado. Aliás, depois que ele usou o termo usuário, né? Ele disse que o traficante, esse facínora que matou uma mulher de 60 anos em casa, anteontem, no Comando Vermelho,
O presidente Lula, que o traficante, disse que o traficante é vítima. É. E o culpado disso é o maconheiro, é o viciado, né? Assim, isso é de uma ignorância, de uma irresponsabilidade, de uma irracionalidade e de um perigo, porque o presidente Lula verbaliza isso para vários governadores estaduais, que podem estar entendendo isso como uma verdade. Ô, Pimentel, eu queria só fazer uma pergunta. Só ratificando, então você acredita que um decreto de uma GLO ajudaria a resolver esse problema? E qual que é o papel das UPs também para tentar resolver? Se eles têm algum tipo de poder para ajudar? Professor, teu seguidor, viu, cara? Opa, Eu sou obrigado. admirador teu aí. Professor, olha só, um decreto de GLO, ele não dá o amparo que nós precisamos hoje, tá? Quando o Exército Brasileiro ocupa uma comunidade, como já ocupou o Alemão por 19 meses e já ocupou a Maré por 11 meses, o Exército Brasileiro deveria poder realizar busca e apreensões nas casas. Mas o decreto de GLO não ampara a busca e apreensão. Então o Exército Brasileiro fica dominando um território e não pode fazer o básico, que é retirar os fuzis do território. Então, assim, você lançar o Exército Brasileiro nessa missão de ocupar favela sem uma legislação extraordinária específica, eu acho uma covardia com o Exército Brasileiro e o Exército Brasileiro não deseja isso. Então, assim, entendendo que a gente vive um conflito armado não internacional, um CANI, né, que é o termo certo hoje que a gente vive, a gente deveria ter uma legislação do Brasil que amparasse as operações policiais aos moldes de operações de guerra. Eu sei que isso é difícil, eu sei que é complicado e eu sei que é um tema sensível. Pimentel, obrigado demais pelo seu tempo. Eu sei que você está sendo requisitado por todas as TVs aí e a gente fica muito feliz que você deu uma preferência pra gente aqui. Muito obrigado aí. E Obrigado, Vilela. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu, professor Maciel? Obrigado aí. Valeu, Pimentel. até mais, Pimentel. Agora vamos com Joel também, que tá na linha, porque o Joel também, que é um especialista em crime organizado e deve estar também por dentro de várias coisas aí. A gente vai falar disso e de outra notícia também aqui sobre lojas de brinquedos sendo usadas para lavagem de dinheiro para o PCC. Quando eles estiverem na linha aí, vocês avisam a gente. Marcílio? Então, e é interessante, né, que sobre essa questão, como a gente viu a politização do discurso mesmo, né? Total, total. Você viu, eu tava vendo uma declaração, por exemplo, do Marcelo Freixo, declarando que o Cláudio Castro, por exemplo, ele deixou de utilizar recursos do governo federal, que foram na casa de 175 milhões. Aí o Cláudio Castro mostrando documentos, por exemplo, que ele exigiu, né, os blindados para serem utilizados que não foram fornecidos pelo governo federal. Então fica jogando a responsabilidade pro outro, né? Todo mundo quer ter ganho político, né? Com uma Exato. coisa tão séria e tão grave, né? E também, eu não sei se o Homer baixou alguns vídeos que eu mandei pra vocês, né? Do pânico da. Ah, o Joel já tá lá? Então vamos dar. Hã? Ah, não, Joel. O Joel. Boa noite, Joel, tudo bem? Tudo bom, Vilela? Como é que você tá? Estamos aí, né? Tentando digerir as notícias com informações que estão chegando a todo momento. E eu imagino que você também tem trabalhado muito aí nos últimos minutos e horas aí, né? As últimas 12 horas foram sinistras, cara. Acho que fazia um. Não foi o que eu trabalhei no mês passado. Marcelo, tá bom, querido? Tudo bem, Joel? Beleza. Ah, a gente tá. Ô, Vilela, a gente tá processando ainda o que aconteceu. Eu liguei, o Pimentel ligou pra mim também na parte da tarde. Para É entender, processando. ver. O que Foi que. um dia histórico hoje, cara. Desculpa, Pois pode é. falar. Não, é isso que eu queria que você falasse, né? Por que que ele é histórico? Por que que tá falando que é a maior operação? O que que. Você estava ouvindo o papo da gente com o Pimentel agora? Sim, sim. Sim. Tava. O que que você pode completar pra gente e dar essa dimensão do que foi essa ação policial hoje? Tá, foi a ação mais letal da história do Rio de Janeiro, tá? A última, a mais letal antes dessa era 28 mortos. A gente já tá contando 64. Já tem veículo de mídia falando em 67. Então quer dizer que triplicou esse número né, duplicou esse número de mortos Nesse na história do confronto. Rio de Janeiro. E assim, foi uma investida do Estado contra o Comando Vermelho, uma investida que deveria ter sido feita mesmo de verdade. E foi um dia com muito sangue, cara. Muito sangue, morte de 4 policiais, de 60 pessoas que uma parte delas a gente ainda não sabe quem são. Eles ainda estão coletando os nomes dos mortos e essas coisas. E isso é um dia histórico porque isso daqui vai mostrar um pouco de como vai ser a segurança pública no ano que vem.
Se essa ação tiver uma aprovação popular grande, tenha certeza que essas operações elas vão se repetir com esse número de mortes e vai ser assim as ações a partir desse momento. O Pimentel fala como policial, né, como ex-policial. Eu falo basicamente como pesquisador, mas pesquisador que entende que a polícia precisa ir para o embate contra homens armados de fuzil e não tem como você ir para um embate desse sem armas e sem trocar tiros. Não existe. Mas quando a situação tem tantas mortes assim em um dia, a gente precisa aceitar e pensar a forma de fazer isso daí. Se é usando blindados, se é usando as Forças Armadas, se é usando o cerco de neutralização maior. Até porque 4 policiais das Forças de Segurança do Rio de Janeiro foram mortos. Isso são baixas absurdas assim para o sistema. Foram 2 caras do BOP, o BOP tem pouco efetivo, então são baixas significativas. Uma das baixas era um cara que era novo no sistema, na segurança pública, tinha acabado de se formar, estava aí um mês e pouco. E o outro é do Máscara, né? Que eu particularmente conhecia, tive contato com ele. Para vocês terem uma ideia, o Máscara, olha só como é que é a vida no Rio de Janeiro. O Máscara, ele ajudou a prender o Elias Maluco. O Elias Maluco foi o cara que recrutou o Doca. Hoje, o Máscara morreu 20 anos depois, o Máscara morreu na mão do Doca, que foi recrutado pelo cara que ele prendeu há 20 anos Nossa, atrás. É uma coisa que parece filme, sabe? Parece história de filme total, e tal. total. E essa falta de diálogo, e aí eu coloco esse ponto, tá? Essa falta de diálogo entre governo federal e governo estadual tem que acabar, cara. Tem que acabar. Ou coopera todo mundo, ou não vai, não, a gente não vai dar jeito na segurança pública desse país, não vai pelo menos melhorar. Como o Pimentel disse, se o governo estadual e o governo federal quer que esses territórios continuem tomados e etc., assumam isso e acabou. Faça igual no México. Ó, nesse território é de fulano, sinalou é de fulano, sinalou é de ciclano, o governador que vai entrar é deles, é desse aqui, e já era, entendeu? Hoje foi um dia complicado. Eu tô processando ainda, viu, Vilela, viu, Marcília? É por isso que eu não tô sabendo muito bem me posicionar no momento, porque eu ainda tô processando essa situação, entendeu? E não dá pra ninguém comemorar, né? Porque como você falou, foi um banho de sangue, né? Ô, Por mais bem sucedida que tenha sido, é triste, né? E eu vi também que ele foi uma operação justamente quando tinham várias pessoas do Comando Vermelho de outros estados que estavam no Rio de Janeiro, né, naquele momento. Perfeito. O que o Comando Vermelho tem feito? E isso é importante que a gente traga aqui para vocês. O Comando Vermelho ele tem aberto hotéis, tá? Dentro do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão e principalmente da Rocinha. Eles constroem prédios e eles vendem essas suítes para que os caras de outros estados que sejam faccionados possam ficar lá e ficar escondido de boa. Porque veja só, para invadir esses 2 locais, quer dizer, para entrar nesses 2 locais foi preciso 2.500 policiais com toda a tropa de elite, tanto da Polícia Civil quanto a militar. Então foi preso sujeito do Pará, sujeito da Bahia, do Espírito Santo, caras faccionados de várias facções que estavam escondidos ou passando um tempo ali dentro do Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão. Na Rocinha já foi encontrado também cara do Ceará, do Pará, de todos esses lugares, e foi emitido mandados de busca para achar esses caras também, e acharam um pessoal desse. Eles prenderam 80 pessoas, essas 80 pessoas, uma parte significativa desses números eram de pessoas que não eram dali da Penha, que não eram do Complexo do Alemão, que eram, evidentemente, de outros lugares e acabaram vindo para lá. Mas isso está muito comum. E sabe o que acontece, Marcelo? O TCP também está fazendo isso. Os caras vêm, os caras aprendem o know-how, voltam para outros estados com aquele know-how que eles aprenderam do Comando Vermelho de tomar ali os principais serviços da vida cotidiana. Por exemplo, vamos lá. Venda de maconha é uma porcentagemzinha do que os caras ganham. Venda de pó é outra porcentagem. Mas quantas pessoas usam pó e maconha? De cada 100 pessoas, quantas usam pó e maconha? 10? Sendo mais generoso. E internet, quantas pessoas usam? Né? E pão, quantas pessoas comem? E energia, e água.
Então, esses serviços básicos que a internet já pode ser colocada, é o que tem dado muito dinheiro. Os caras aprendem esse know-how aqui, voltam para suas localidades, e a primeira coisa que eles fazem é esse sistema miliciano de tomar conta dos serviços da vida cotidiana, e isso é domínio de território, entendeu? Você não está dominando só o local com arma, você está dominando a informação do local, você está dominando água, você está dominando energia. Tipo assim, você está dominando água, energia e informação. Se você corta essas três coisas, a pessoa morre, entendeu? Ela morre para o mundo. Entende como é que é o nível de controle na vida das pessoas? Sim, e nesse sentido, acho que o Comando Vermelho ainda não atingiu o grau de complexidade que o PCC, por exemplo, em São Paulo, né? O Comando Vermelho, ele é mais regional, atua mais como miliciano, o PCC já tá num caráter superior aí. Os dois estão lavando dinheiro, os dois estão em períodos de infiltração em vários espaços, em vários lugares. A questão é que o PCC ele tem uma sistemática de hierarquia e de controle disciplinar que é muito mais organizado do que o Comando Vermelho. Vou dar um exemplo para vocês. Funciona mais ou menos como matriz e filial. O que se o André do Rap der uma ordem na Bolívia, a ordem é cumprida em Roraima e a ordem é cumprida em São Paulo. No caso do Comando Vermelho, o Marcinho VP não manda no cara do Comando Vermelho de Rondônia, de Roraima ou do Pará. O que ele faz é emprestar o nome dele e fornecer pó para esses caras. Enquanto o PCC ele tem essa ordem mais rígida. O PCC adotou um modelo de controle dissimulado, que é o controle do seguinte: eu estou aqui, mas eu não preciso necessariamente estar com armas para mandar. Só que se eu precisar, você sabe que eu entro. No caso do Comando Vermelho, ele adotou franquias de ocupação, que seria o seguinte: eu ocupo esse lugar, eu fico aqui armado e eu controlo toda essa população que está aqui. Tem questão de topografia, tem questão da questão policial do Rio de Janeiro também. Isso está se replicando na Bahia, esses dois modelos, com as 21 facções criminosas que a gente tem lá. Eu não sei se eu consegui explicar direito. Sim, sim. Acho que a gente pode falar também. Antes da gente falar sobre a loja de brinquedo que está sendo usada para lavagem de dinheiro para o PCC, Joel, a gente tem pode fazer alguma previsão de como isso vai escalar, né? Esse avanço da polícia, esse combate ao crime organizado? Existe algum indício que isso vai se tornar mais frequente, que vai se tornar maior? Ou não dá para fazer esse tipo de especulação? Isso foi um grande baque no Comando Vermelho, assim como foi aquele grande baque quando teve aquela operação Carbono Oculto, que desmantelou o posto de gasolina, a usina do PCC. É um baque, é uma paulada muito forte. Perdeu vários caras que eram chefes, foram presos. O Belão da Quitumba, por exemplo, que é um cara muito famoso da Quitumba, que é um cara muito famoso, braço direito do Doca. O contador do Doca que fazia o recolhe das bocas foi preso também, o Nicolas. Então, tipo assim, foi forte. O Doca vai ter que ficar uns dias afastado, escondido e tal. É questão de honra agora para os caras buscarem ele, porque com os 4 policiais mortos. Não, eu acredito que nós teríamos mais operações aí, mas eu acho que o que fica disso daí é a briga política, tá? Por quê? O Cláudio Castro, ele é uma peça muito importante para pressionar o governo federal no que tange a questão de transformar as facções criminosas em terroristas ou não. A O partir que do muda? momento... Joel, essa é uma discussão que era a minha próxima pergunta. O que muda isso na prática? Você colocar as facções como terroristas? Tá. Nessa atual legislação não tem como fazer esse encaixe, porque essa atual legislação diz que o terrorismo é feito por questões de intolerância religiosa, de raça e essas coisas. Tá. Acontece, o Peixão, por exemplo, ele já está sendo investigado por terrorismo porque ele mandou fechar igrejas, ele mandou fechar centros de umbanda e essas coisas, certo? Mas existe a questão de que se for terrorista, muda-se para competência federal e muitos governadores podem ficar mais tranquilos, entendeu? Entendi. Nesse sentido. E outra coisa que a gente pode usar várias leis de exceção para fazer esse tipo de combate com os caras. Então, existe já essa discussão. Você pega os policiais ou a rede de policiais que são engajados politicamente, eles já nem falam mais traficante, eles falam narcoterroristas. Então, existe essa batalha. E, veja, pessoal, a partir do ano que vem, na verdade, o ano que vem, a pauta vai ser segurança pública. Não Tem duvido. muita pauta para falar. É segurança pública, vai ter negócio de buquelização, tudo isso daí.
Esses governadores, eles já estão esquentando a situação para bater de frente com o governo no ano que vem. Eles sabem que o calcanhar de Aquiles da esquerda é a segurança pública, e realmente a esquerda não sabe falar de segurança pública, não sabe, não sabe discutir, infelizmente, é muito difícil. A gente tenta fazer essa discussão, pô, se você fala alguma coisa, se relativiza algo, o cara fala que você é bolsonarista. Então, já existe esse conflito e essa tensão, e o Cláudio Castro agora, ele apertou a corda mesmo, ele como a gente diz, né, ele puxou a corda,